O bode preto. Desde sempre me interessei no sobrenatural. Escutei vários relatos de meus avós e tios, principalmente do meu falecido avô, que era caçador e presenciou muitas coisas estranhas na mata. Mas um relato em especial aconteceu com a minha esposa, a Ana, que me contou essa história há uns 8 anos, assim que nos casamos. Ana me contou que quando era criança, entre 10 e 12 anos, morava com uma senhora bastante idosa e seu filho único. Ela morava com eles pois seus pais não tinham muita condição, então ela ficava cuidando dessa senhora e ganhava de tudo. Ana contou que o filho dessa senhora era bem estranho. Tinha um quarto na parte de baixo da casa onde apenas ele entrava, ninguém mais. Quando ele estava nesse quarto, a minha esposa ouvia ele conversando com alguém, mas nunca via outras pessoas entrando ou saindo desse cômodo. Essa senhora gostava muito da minha esposa e sempre lhe contava histórias de sua vida. Ela mostrava uma caixa cheia de joias que ganhara de seu falecido esposo, que fazia parte do exército naquele tempo. E ela guardava com maior carinho, enrolada em uns lenços. Minha esposa era como uma filha para essa senhora e muito querida pelo filho dela. Depois de algum tempo, a minha esposa voltou para a casa de seus pais e recebeu a visita do filho da senhora, após a morte desta, pois ele tinha um carinho por Ana, por ter cuidado de sua mãe. E nessa visita, ele disse que ia dar uma volta, pois onde a minha esposa morava era um sítio, e ele saiu com uma bolsa e depois de um tempo ele voltou, chamou Ana e disse o seguinte: Minha mãe te queria muito bem e por isso ela te deixou um presente. Ele está enterrado no pé de pessegueiro acima do morro, atrás do cruzeiro. Ele ainda complementou: Você poderá pegar esse presente quando estiver maior. Terá que ir sozinha, em um amanhecer ou entardecer. Terá que cavar no pé do pessegueiro. Não pode levar ninguém, pois é só para você. Passaram-se os anos e Ana acabou se esquecendo. Até que um dia, ela já adolescente, se lembrou do tal presente e combinou com seus amigos da época para irem nesse lugar. Só que, em 2 tentativas, os amigos dela sempre passavam mal, viam coisas e desmaiavam. Passou mais um tempo e Ana e sua melhor amiga resolveram ir até o local, um pouco antes de escurecer. Pegaram um facão e foram. Passaram a cerca de arame farpado e durante a passagem no campo, antes de chegar na mata, a amiga começou a passar mal. Disse que dava fraqueza no corpo. Via vulto no meio das árvores, mas mesmo assim, a minha esposa insistiu para ir até o tal lugar. Chegando no pé do pessegueiro, Ana começou a escavar o chão com o facão. Nisso, sua amiga começou a passar muito mal. Estava ficando branca. Quando o facão tocou em alguma coisa de madeira, elas começaram a escutar passos pesados que chegavam a tremer o chão. E ao olhar em direção dos passos, surgiu, atrás dos pinheiros abaixo do morro, um bode preto enorme que caminhava em pé, sobre 2 patas. Ele tinha chifres enormes que davam voltas, seus olhos eram vermelhos como fogo. Quando viram aquilo, elas congelaram, ficaram paralisadas e aquele bicho se aproximou, deu uma rosnada grossa e estridente, se virou, desceu e desapareceu com aqueles passos pesados que estremeciam o chão entre os pinheiros. Depois de um tempo, elas voltaram a si. Não falaram nada, apenas se olharam e meteram o pé para casa. Depois desse ocorrido, minha esposa nunca mais quis voltar nesse lugar para pegar o seu presente. Acreditamos que o presente seja a caixa de joias da falecida senhora. Conheço o local, mas também não criamos coragem para voltar lá. Eu recebi esse relato no Telegram. Meu irmão do meio. Até hoje fico emocionado e me arrepio muito quando me lembro do que aconteceu comigo e com minha família. Em 2016, a minha família estava passando por momentos bem difíceis por conta do meu irmão do meio. Eu sou caçula. Em uma noite, eu estava na cozinha conversando com meus pais durante o café da noite. E eu senti algo falar para mim que era para minha mãe abraçar o meu irmão quando ele entrasse em casa. Mas antes disso, eu e os meus pais fomos para o meu quarto fazermos uma oração, pedindo a Deus que a nossa conversa com meu irmão pudesse fluir em paz. Nesse momento que eu estava orando, eu olhei para a porta do meu quarto e vi uma coisa como se estivesse vestindo uma manta preta, passando correndo para fora da minha casa como se estivesse com o rosto queimando. Na mesma hora eu fiquei em choque, mas senti como se a casa estivesse limpa e purificada no mesmo momento. Minutos depois, o meu irmão chegou, porém não parecia ser ele. Os olhos estavam como se estivessem irritados, e ele não usa nada ilícito. Mas era como se ele não estivesse sozinho.
Minha mãe foi abraçá-lo para tentar conversar e ele a empurrou. Meu pai, vendo a cena, foi tentar conversar com meu irmão na cozinha. Enquanto isso, a namorada dele insistia ligando para atrapalhar a conversa. Meu irmão jogou o celular com raiva e meu pai foi para cima dele. Eles foram correndo para o meu quarto. Era uma gritaria dentro do meu quarto, meu irmão em cima da minha cama, e na mesma hora senti como se tivesse alguém me enforcando e me jogando no chão. Meus pais ficaram preocupados comigo e eu estava literalmente sem conseguir respirar, e eles começaram a orar e me levaram para a sala. Hoje eu tenho 22 anos e ainda tenho muito medo de falar sobre isso, mas ouvir seu podcast me deu coragem para falar sobre o assunto. E só mais um relato rápido. No mesmo ano, semanas depois que tudo isso aconteceu, a minha mãe, eu acho, que ele colocou, tinha o costume de ir para a laje da casa para orar. Ela disse que olhou para a casa dos vizinhos que tem um muro alto. Ela viu uma figura que parecia um homem agachado, olhando fixamente para ela, com os olhos vermelhos. Ela o repreendeu, e a coisa caiu para trás e sumiu. Ela me contou dizendo que havia algo que queria destruir nossa família. Hoje em dia, esse meu irmão do meio se afastou de todos da família, inclusive da nossa bisavó, que faleceu há poucos dias. Ele não fala com ninguém, somente com a atual esposa dele. Meu pai. Meu relato é sobre a ligação entre meu pai e meu filho. Meu pai morreu em março de 2013. Foi uma morte repentina. Sou filha única e sei que eu era tudo para o meu pai. Desde que ele faleceu, eu quase não sonhava com ele. E quando sonhava, ele só me olhava e não falava nada. Até que por volta de 2018, 2019, eu sonhei com meu pai. No sonho, estávamos no velório dele e ele estava ao meu lado. Estávamos abraçados e ele disse que tinha que ir. Eu pedi para ele ficar mais alguns minutos e ele disse que não podia, mas que logo voltaria. Eu perguntei se ele estava bem e ele respondeu: Sim, Clara e Antônio estão comigo também. Eu tive 2 perdas gestacionais e Clara e Antônio eram nomes que eu havia escolhido. Eu acordei com uma saudade, mas em paz. Algum tempo depois, descobri que estava grávida. Eu tive certeza que era menino e que ficaria tudo bem. A data do parto seria a data da morte do meu pai, e isso me deixava inquieta. Eu não queria essa coincidência. No dia 17 de março, fui para uma consulta de rotina e a médica ficou na dúvida e me mandou para o hospital. Ela disse que seria melhor nascer naquele dia, que por sorte não era o aniversário da morte do meu pai. Saí da consulta e fui para a casa da minha mãe e avisar que iria ao hospital. Estávamos na sala, ao lado da porta. Minha mãe, meu marido e eu ouvimos 3 batidas fortes e insistentes. Meu marido abriu a porta quase que imediatamente, pois ficava bem ao lado da poltrona onde ele estava sentado. Não havia ninguém. Nem um sensor de presença havia sido ligado. Nada. Naquele dia, meu filho nasceu. E nasceu com sinais iguais aos que o meu pai tinha, e localizado próximo ao fígado. Meu pai morreu por problemas nesse órgão. Recebi esse relato no Instagram.